Ok, então nesse vídeo eu vou exemplificar como é o procedimento de criação de linhas de sulcação utilizando AgroCAD. O que nós temos aqui em verde são os talhões e aqui os carreadores projetados. Nós vimos na apresentação que é possível projetar carreadores a partir de eixos de referência sem que haja necessidade de se aplicar comandos do AutoCAD para edição, que são muito trabalhosos, levam muito tempo, etc. Né? E essas linhas aqui, que são as linhas de referência, né, as linhas de terraços, elas vêm das curvas de nível ou podem ser geradas arbitrariamente aqui, caso vocês tenham alguma situação de sulcação em tiro reto, sem problema nenhum. Então, como é que é o procedimento? O procedimento de criação é bastante simples. Entra-se num comando e os talhões que vão ser afetados pela linha são selecionados e essa linha, então, ela é projetada para frente no espaçamento que você configura para o projeto. Então, aqui também podemos fazer a situação em que uma linha termina em outra, né, com um carreador. Então, aqui onde seria a matação, na verdade, tem um carreador aqui. Ok? Então o carregador já é acrescentado automaticamente pelo programa, mas eu também posso criar as curvas de sulcação sem carregador. Então eu vou demonstrar como é que funcionaria isso. Eu vou puxar primeiramente aqui uma entre 4 talhões, olha, aqui gerando um carregador ali, e agora uma outra, só que nesse caso aqui eu não quero carregador. Se eu quiser, eu aperto uma opção C, e ele automaticamente cria as linhas, mas sem o carregador, e aí eu posso fazer a matação na própria linha de cana, e é assim que eu obtenho as linhas de sulcação. Notem que em outra cor estão as linhas que elas foram interrompidas antes do seu final natural, né? Então elas sofreram matação, né? Elas foram interrompidas aqui no caso no carreador, outras foram interrompidas em cima de outras linhas, mas elas já ficam visualmente identificadas. Mas evidentemente, apenas visualmente não é suficiente, nós temos que ter isso quantificado e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vejam que essas linhas aqui são linhas do eixo em que o trator passa. Então, na verdade, o implemento gera uma linha de cana para cá e uma linha de cana para cá. Ao invés de ter que pegar linha por linha todas essas linhas aqui e fazer uma cópia para um lado e uma cópia para o outro, que seria o procedimento usual no AutoCAD convencional, nós aqui temos um comando que cria no espaço que eu quiser, usando o implemento que eu quiser, e eu posso cadastrar outros implementos, ele gera as linhas para os lados. Então eu vou dar um OK e automaticamente o sistema já cria as linhas e já cria essas linhas nos layers corretos, eu não tenho esse trabalho todo. Há uma questão de otimização que é a seguinte: o trator, quando ele vem aqui, ele faz esse trabalho de sulcar e, naturalmente, aqui ele seria liberado do controle automatizado, né? O piloto automático ia liberar o trator e ele ia ficar livre aqui. Então, quando ele entrasse numa outra linha, ele ia ter um tempo de estabilização, em que ele ia perder o alinhamento e, finalmente, ele ia se alinhar. Para evitar esse efeito e também para evitar que seja necessária uma manobra aqui para entrar numa outra linha, nós fazemos o seguinte: nós pedimos para que o programa otimize a circulação. Então, como é que funciona isso? É especificada uma distância máxima e um ângulo máximo entre as linhas e são selecionadas as linhas que se tem interesse de otimizar e o programa automaticamente sugere a continuação do tráfego do veículo ao longo da linha. Então ele não perde o alinhamento aqui, ele continua alinhado e já entra alinhado na próxima linha. Então no começo aqui dessas linhas não há perda do alinhamento, não há desvio de paralelismo. Ok? Além disso, o tiro fica muito mais longo, olhem só. O tiro aqui sai daqui e vem até aqui em cima. Para quantificar essas vantagens de se fazer um tiro mais contínuo, né, de você ter um projeto com esses padrões aqui, nós geramos uma tabela, que é uma tabela de quantitativos, né, daquele cenário que foi projetado. Então aqui eu tenho o espaçamento entre as gemas, qual é o peso de uma gema, quanto é o tempo médio de uma manobra, qual é a velocidade média do veículo para fazer a simulação desse cenário, né, produtividade linear, depende da cultura você pode utilizar isso aí, produtividade por hectares, o consumo, qual é a média de consumo por hectare,
E aqui um cálculo que você pode fazer envolvendo muitas variáveis, né? No caso aqui está sendo feito um cálculo do comprimento do transporte, perdão, do tempo de circulação multiplicado pelo custo do combustível e também o custo do operador da máquina, ok? Muito bem, o combustível total da circulação multiplicado pelo custo por litro, mais o tempo de sucação multiplicado pelo custo de hora do operador, vai dar um resultado que vai ser o custo mínimo ali desse cenário, né? Eu vou dar um OK, e vou selecionar essas linhas, e aqui eu posiciono o meu resumo do cenário. O que eu tenho nesse resumo do estudo de sistematização? Primeiramente, aquele custo. Olha, o custo seria R$ 2.627, né? Ele chama de eficiência aqui, mas é porque esse é o cálculo que você pode fazer, qualquer cálculo, e colocar aqui como um referencial da eficiência desse cenário. Então pode envolver comprimento de linhas, pode envolver número de manobras, né? quantidade de litros de combustível utilizados nesse cenário e assim por diante. Algumas análises que nós temos aqui. Quantas linhas eu tinha antes de otimizar, quer dizer, antes de falar para ele que ele deveria atravessar o carreador e continuar alinhado e continuar sulcando para fazer um tiro mais longo possível, né? Então, quantas linhas eu tinha? 448. Quando eu otimizei, eu diminuí o número de linhas para 287. Só que o comprimento médio subiu de 302 para 475 metros, ininterruptos, sem manobras. O número de manobras baixou de 448 para 287. Então, eu teria quase 20 horas de manobras, só de manobras. Isso baixou para 12 horas e 45 de manobras. Então, foram economizadas aí cerca de 7 horas de manobras. O tempo de percurso e aí o tempo total. Eu consigo saber o tempo total aqui, antes de otimizar, aproximadamente 37 horas, e depois de otimizar, aproximadamente 30 horas. Né? Eu tenho também uma simulação do consumo total para esse cenário, do consumo médio de combustíveis, né, que isso foi fornecido lá, e quantos hectares por hora eu conseguiria fazer. O comprimento total das linhas, né, qual a estimativa de produção dessa área, né, em toneladas, quantas gemas e qual o peso total dessas gemas para efeito de transporte, caso eu esteja fazendo uma nova área, né, preparando uma nova área, qual é a área dos talhões, qual a área dos carreadores e qual o percentual de bico que eu vou ter nesse projeto, né? Quantas linhas eu tenho sem matação e quantas linhas eu tenho com matação. Então, vejam só, essas estatísticas permitem por si só fazer uma comparação entre vários cenários para decidir qual é o mais apropriado. No entanto, há muitos casos em que é interessante visualizar essa comparação em termos gráficos. Então, é possível fazer vários cenários, como temos aqui, vários cenários de ocupação da área, várias possibilidades, e são geradas várias tabelas, cada uma referente a um cenário específico. E aí é possível fazer a análise entre os cenários, a comparação entre os cenários, e isso resulta numa planilha em Excel, automaticamente resulta nessa planilha. Essa planilha é preenchida com os dados e automaticamente é gerado um gráfico. Temos aqui o Excel e esse gráfico mostra comparações de alguns referenciais, como por exemplo, qual o consumo em cada cenário, né? Então aqui os cenários, qual é o percentual de bico, qual o comprimento total das linhas. Aqui no caso não foi contabilizado as manobras, porque os cenários foram feitos sem otimização. Quantos hectares por hora vão ser feitos, qual o fator de eficiência, que é aquele custo, né, que você pode colocar, ou pode colocar qualquer outro cálculo que para você seja um referencial de eficiência, e assim por diante. Então temos também esse documento que pode ser anexado ao projeto e pode subsidiar e justificar para a diretoria, por exemplo, qual foi a decisão, qual foi a opção de cenário para aquele caso daquela área, né? Então, para finalizar, eu vou apenas ilustrar como é que se pode ter também uma visualização da nova situação de ocupação, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma área em que eu tenho curvas de nível e eu posso
terraços, no caso aqui, eu posso configurar qual é o ângulo mais fechado que o trator faz. Esse ângulo aqui é bem aberto, bem fechado, né? Não é o natural, seria um 172, mais ou menos o ângulo mínimo que o veículo consegue fazer no campo com o implemento cravado, né? Mas vamos deixar 100 só para efeito de ilustração. Eu vou movimentar essa curva aqui, notem o que vai acontecer. Eu consigo pegar a curva, trazer para cá e quando chega num ponto crítico ela fica vermelha. Ó, diz, ó, nessa situação aqui você já não vai conseguir no campo realmente executar essa operação. Mas você não é impedido de fazer isso. Você pode fazer e pode traçar outra para cá, a mesma coisa. E o programa posteriormente pode te alertar através da análise das curvas onde você teria problemas de angulação. Evidentemente, como eu disse, né, aqui também você teria problemas de angulação, porque são curvas muito fechadas, né, mas eu configurei para o ângulo ser mais generoso ali, mais fechado, e só para efeito de ilustração. Então veja, isso aqui são condições de se verificar antes de se pedir que o projeto seja executado no campo, se ele é viável. E finalmente eu posso ilustrar isso aqui, eu posso colocar isso aqui no Google. Então eu vou publicar aqui um arquivo com um nome qualquer, estou gerando um arquivo KML que vocês podem inclusive utilizar nos sistemas corporativos de vocês. E eu vou publicar no Google, simplesmente seleciono, ele gera um arquivo para o Google e já abre o Google Earth gratuito, não é necessário ter o Google pago, nada disso. E vai fazer a publicação e já vai mostrar qual é a localização dessa área, né? Porque o programa trabalha baseado em sistemas de coordenadas e por isso ele consegue fazer a conversão entre esses sistemas de coordenadas. Então está aqui aquele projeto que eu fiz, né? Os objetos publicados aqui, eu consigo visualizá-los, né? E eu consigo ter uma ideia de como é que isso vai se comportar no campo, né? Então eu vejo, olha, o carreador era aqui, o carreador era aqui o real, estou mudando ele para cá, né? Observando as regiões vizinhas ali. Eu tenho acesso ou não tenho? Para onde vai a água desse talhão? Vai para um talhão vizinho e assim por diante. Então é possível fazer uma série de análises no AgroCAD e essas análises possibilitam um reconhecimento em escritório da área e um projeto que realmente é possível de se executar no campo, né? Que é a grande dificuldade hoje. Hoje você faz o projeto, mas você não consegue mandar para o campo e ele ser executado. Então as pessoas que estão executando, elas passam a não respeitar mais o projeto porque a realidade do campo não confere com a realidade que você tem, que você imaginou no escritório. Então todos os recursos permitem que você faça algo realmente viável de ser executado e assim você consegue aproveitar os recursos de maquinário e de tecnologia de agricultura de precisão que você tem. Caso contrário, você continua trabalhando no campo como você trabalharia sem ter esses recursos. Então você está perdendo dinheiro a partir do momento que você não aproveita esses recursos da maneira mais apropriada possível. Ok, pessoal, então eu fico à disposição dos senhores, caso os senhores tenham alguma dúvida, podem entrar em contato sem problema nenhum, nós estamos aqui para esclarecer. E, enfim, o meu e-mail é joão@techgraph.com.br, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado pela atenção.